Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a vida de comunhão de Jesus Cristo com o Pai. Queria então chamar sua atenção para o texto que está em Lucas, capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, irmãos, é a nossa maior referência, exemplo de uma vida de comunhão com Deus. O livro de Lucas está repleto de citações que fazem referência à vida de oração de Jesus e de comunhão com o Pai. Dentre as muitas passagens que o livro de Lucas, especialmente, fala sobre a vida de oração de Jesus Cristo, nós vamos destacar aqui apenas algumas que vão servir para a nossa inspiração e nos mostrarão quais os resultados dessa comunhão de Jesus Cristo com o Pai. Então, com quais objetivos Jesus Cristo buscou a presença do Pai em oração e comunhão? Nós sabemos que pela Bíblia os motivos ou os objetivos são diversos, mas aqui eu quero destacar apenas três. O primeiro deles é que Jesus Cristo buscava o Pai com o objetivo de ser fortalecido. Logo no início do ministério de Jesus Cristo, antes dele ser tentado ali por Satanás, Jesus passa 40 dias e 40 noites na presença do Pai em jejum e oração. E aí, logo depois disso, Jesus Cristo vence as investidas de Satanás. Mas ele sabia que durante todo o seu ministério, ele teria grande oposição do inimigo das nossas almas, que era o próprio Satanás. Ele não podia, em hipótese alguma, permitir que o inimigo atrapalhasse sua jornada rumo ao estabelecimento do seu reino. Portanto, Jesus buscava o Pai para vencer as tentações. Muitas das tentações foram investidas para que Jesus então se contradizesse ou entrasse em contradição, o que isso certamente tiraria a sua autoridade, ele perderia o crédito para com as pessoas e logo eles jamais acreditariam que Jesus Cristo era o Messias prometido, o Salvador. Mas especialmente vencer as tentativas de Satanás para que ele desviasse do propósito maior de entregar a sua vida ali na cruz para restaurar a humanidade e salvar todo aquele que nele cresce. Bem, diante de todas as investidas do inimigo, ou seja, de Satanás, Jesus saiu vencedor. Quanto a nós, em dias de crise, só em Deus nós podemos encontrar as forças ou a força suficiente para vencer as nossas dificuldades. Por isso não podemos, em hipótese alguma, negligenciar a nossa busca a Deus. O segundo grande objetivo de Jesus Cristo ter buscado a face do Pai, porque ele precisava tomar decisões importantes para o bem do seu ministério. O texto de Lucas, no capítulo 6, versículo 12 e 13, relata: Jesus passou a madrugada toda buscando de Deus orientação. E na manhã seguinte ele precisava tomar uma decisão importante, que era escolher 12 apóstolos, ou seja, dentre os mais ou menos 120 discípulos, Jesus Cristo precisava escolher 12. E aí tão grande é essa importância que a gente vê que ele passou a madrugada toda buscando ao Pai e de manhã ele escolhe os 12 apóstolos. Acreditamos que cada instante do ministério de Jesus Cristo foi pautado por propósitos bem definidos pelo Pai. E sem sombra de dúvidas, a sua vida de comunhão com Deus era extremamente importante para buscar esse direcionamento. Certamente que nós deveríamos ter essa mesma consciência, a importância de buscar intensamente a presença do Pai. Quanto tempo temos passado de fato na presença do Senhor para buscar orientações nas nossas decisões? Decisões que julgamos tão importantes, mas que não damos a devida importância a elas, porque não buscamos conhecer a vontade de Deus
tão claramente, conhecer e buscar realizar esta vontade. Lembrando que não são só as decisões que diz respeito a nós ou aos nossos caprichos ou para a nossa conveniência. Não apenas isso, mas especialmente decisões que glorifiquem a Deus. Por isso a comunhão com o Pai é tão importante. Então Jesus visou isso na sua vida e no seu ministério, que foi glorificar o Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, João 17,4. Então, pelo próprio Jesus Cristo, nós temos acesso livre à presença do Pai. Então, esse é um privilégio para poucas pessoas, aqueles que têm a Cristo, e nós, às vezes, negligenciamos esse privilégio. Então, vejamos Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, nós temos esse acesso livre e podemos, sim, buscar a presença de Deus e devemos buscar. Então, o terceiro objetivo pelo qual Jesus buscou a presença do Pai, ele precisava estar cheio do Espírito Santo. Então, isso estava diretamente ligado a essa busca e presença do Pai constante. Isso para ser um instrumento de bênção na vida daqueles que o procuravam, curando e transformando vidas como de fato ele fez. Então, Lucas 6 vai nos mostrar aqui que Jesus descia com os apóstolos e parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, que vieram para ouvir e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espírito imundo eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Irmãos, nós precisamos estar preparados para sermos bênção na vida de pessoas que precisarão do nosso apoio a qualquer momento e em qualquer circunstância, especialmente nesses dias difíceis. E para isso, vida com Deus é indispensável. Então, Jesus levou uma vida com Deus muito intensa, porque sabia dos grandes desafios que teria durante o seu ministério. Ele se constitui um padrão, certamente, de comunhão com Deus para nós. Na nossa conclusão aqui, aplicação, buscando a Deus com a mesma intensidade e frequência com que Jesus fazia, certamente teremos condições de sermos fortalecidos para qualquer situação e circunstância, de conhecer e discernir a vontade de Deus e de sermos bênção na vida daqueles com quem convivermos. Irmãos, em segundo lugar, vimos que Jesus tinha uma comunhão muito intensa com o Pai. Prática essa que nós devemos adquirir, especialmente nesse período em que nós estamos, ou a maioria de nós estamos passando e estamos tendo talvez mais tempo em casa, alguns de nós. Sabemos que o corre-corre do dia a dia, as muitas ocupações, às vezes nos tiram certamente a oportunidade de buscar a Deus com mais tempo, com mais disposição e sem tanto cansaço, ou seja, com mais qualidade. Então nós precisamos aproveitar esses dias para adquirirmos esse hábito, ou quem sabe retomar essa prática que nós tínhamos antes de comunhão com o Pai. Sabemos que isso também pode se tornar para nós um hábito. E terceiro e último, irmãos, vida com Deus nos deixa preparados para quaisquer circunstâncias adversas. Então que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração em nome de Jesus. Amém.